Depois da bebedeira de final de ano, a galera então assistiu o final de Stranger Things. Eu já fiz até um vídeo aqui sobre, tá? E eu sei que a galera ficou com um monte de dúvida. E aí eu acabei assistindo também um vídeo do Enerd, onde tinha algumas dúvidas que eu podia falar aqui um pouco. Tem outros pontos também que eu nem tinha colocado. Mas além do que ele falou, eu ainda tenho uns pontos a mais pra falar aqui no final do vídeo, tá? Então fica tudo aqui, assiste lá, comentário, inscreva sininho. Não se preocupe que vai ser o vídeo todo, vai ser cortadinho. É nóis. Galera, chegou o grande momento, né? Chegou a hora da gente conversar sobre a conclusão de Stranger Things. Mais uma série nível Game of Thrones de audiência chegou ao fim. Mais uma daquele tipo de série que todo mundo assistiu. Todo mundo parou pra assistir, tipo Lost, The Walking Dead. Não é isso? Mais uma série assim. Todas essas séries têm mais uma coisa em comum. Péssimos finais. Será que é o caso de Stranger Things? Vamos conversar sobre isso nessa análise completa do final definitivo da série. Vamos lá. Só uma coisa... Realmente, tipo, Stranger Things é tipo Game of Thrones, tá ligado? Eu vejo muita gente falando isso, tô vendo muita gente falando isso, mas chega a ser Game of Thrones. É uma coisa que eu vou até olhar depois a quantidade de gente que assistiu a série, tá ligado? Porque é bizarro. E nessa antes, Peter aqui, bom, acabou, né, Stranger Things, conclusão. Quero muito saber a opinião de vocês. Eu quero... Mediano. Começar esse vídeo, realmente fazer esse pedido pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, qual a nota que vocês dão, qual o sentimento de 6. vocês pra isso que eu quero. Agora eu vou mandar o meu sincerão de verdade, cara. Lógico, sincerão tem que ser de verdade. Mas eu gostei da série pra caramba. Mas vamos falar desse final, ok? Eu quero muito saber a sua opinião sobre esse final. Mas antes de entrar nesse péssimo final do Stranger Things... Quer ver a minha opinião? Vou deixar aqui no card. Yeah! Raramente eu uso esse negócio de card, viu? Eu sempre esqueço. Deixa eu falar uma coisa que conecta muito com tudo isso que a gente consome aqui. A gente passa horas assistindo séries, análises, curiosidades, vídeos longos e quase ninguém para pra pensar que tudo isso é a base da Creator Economy. Tudo. Você faz parte disso. Você, exatamente. Conteúdo é atenção. Atenção vira oportunidade. Dentro da Cyberclass tem vários treinamentos para quem quer aprender habilidades digitais. Também tem uma... Mentira, não tem ainda não. Em breve teremos essa propaganda. Ação pede feijão. Bom, conforme foi se aproximando do momento de executar o plano do Steve, mas parecia que o plano do Hopper de pegar um helicóptero era, na verdade, um bom plano, não é? Porque o plano de subir na torre, né, sem saber se vai ter alguma rachadura para dentro da dimensão X alinhada com a posição da torre, foi riscadíssimo. Isso aqui eu vi aqui nele e eu não entendi, realmente não fez sentido, né? Nesse caso aqui, você vai dar a resposta, eu ia dar a resposta, mas isso aqui realmente foi tipo, na minha cabeça, o que aconteceria? Ia abrir várias, tipo, não ia abrir só rachaduras assim, na minha cabeça tinha vários buracos, alguma coisa assim, mas realmente é tipo... Não sei se tinha essas rachaduras de acordo com aqueles túneis, tá ligado? Que tem embaixo, ali tem até embaixo dessa parada e tal. Pode ser o caso, né? Mas não foi explicado nada disso e não tava... meio que interligados, eram mais vazios, parecia uma rachadura aqui, uma rachadura ali, não era tudo interligado, né? Eles apostaram a vida deles na moeda com isso da posição da torre. Aí, tipo, essa rachadura aqui mesmo, essa rachadura aqui tá sozinha, pô. Se fosse tudo, tipo, rachadura, beleza. Tempo eles tiveram alguns detalhezinhos que eles tiveram que contar também, né? Como, por exemplo, o tanque do Hawkins Lab tá cheio de água. Vou explicar Bom, isso. considerando que até agora não existia água dentro do mundo invertido, esse é um convencionismo um pouco... Não sei se ele fala isso depois. Em que momento falou que não tem água lá dentro? Foi dito, não tem água no mundo invertido. Eu não vi em nenhum momento falar isso. E mesmo que, beleza, aí não ia ter nem tipo, dane-se. Já que não tem realmente zero, é realmente um erro. Mas se não falaram nada sobre isso, acabou que eu vou explicar um pouco mais. Principalmente se a gente lembrar que a piscina que a Barbie morre na primeira temporada estava sem água depois. dentro do mundo invertido. Enfim. Velho, vamos lá, essa questão da água. Eu não entendi, a galera tá com dúvida disso. No dia que o Will sumiu, foi um dia diferente do que a Bárbara sumiu. E se no dia que o Will sumiu, tava sem água a piscina? Os caras esvaziaram, o Steve ia fazer uma festa, esvaziou pra limpar. Quem me garante que isso não aconteceu? Tá ligado? Não é porque ela chegou lá, tava sem água, que significa que tava sem água quando o Will sumiu. Até porque tudo isso se forma no dia que o Will sumiu, pô. Então faz sentido a banheira ter água e a piscina não ter. É simples assim, tá ligado? É pelo dia. O dia tinha água, naquele dia não tinha. Pronto. O tanque do Hawkins Lab teria que estar com água parada lá há 5 anos naquele mundo podre. Isso aí eu achei aquela que devia estar bem insalubre, cheia de dengue, né? Mas beleza. Aí do outro mundo e tal, pode ser que não tenha esse tipo de contaminação de água. Pode levar isso em consideração. Segue o roteiro. Aliás, dengue não. É dermodengues, né? Vamos seguir o roteiro. A origem do Vecna. Bom, eu achei que esse episódio final ia explicar pro público o que aconteceu na peça da escola. A série simplesmente não explicou. No vídeo também. Eu não queria saber disso, pra que explicar? Então quem quiser entender o que aconteceu vai ter que assistir esse vídeo que a gente fez aqui explicando toda a origem do... Eu acho desrespeito. Quem quiser lá, vai lá assistir, mas eu acho desrespeito pra quem não vai assistir.
merda de peça nenhuma. Eu assisti, acabei assistindo o vídeo dele, mas é ridículo. Canônico, ok? Tá aqui no card. Lá tá explicado tudo o que aconteceu na peça, tá explicado que a Joyce e o Hopper já conheciam o Henry Creel, tá explicado a origem dele, ok? E nesse vídeo tá explicado inclusive a história da maleta, porque toda essa história é baseada na peça uma série, parece. Stranger Things, Já escrita pelos irmãos meio Duffers, né, que passou verdade, na isso, Broadway. Cara, o Enerd trouxe essa peça pra vocês aqui no canal, peça canônica. E a série não trouxe. Que coisa louca, hein? Você vai falar, eu vi no Enerd, né? A única mudança que eles fizeram da peça pra série foi o fato do Henry não ter sido teletransportado de corpo físico pra dimensão X. Foi somente dele que foi pra lá quando ele tocou no material com a essência do É isso que eu falo. Não tem. Aí ele falou assim: essa peça é canônica. Não é canônica. Não pode ser considerado canônico, pô. Não tem cabimento. Se é uma peça exclusiva que tem acontecimentos exclusivos, tem a onda do Ed lá nessa uma das peças dessa que o Ed aparece como um vampiro, parece, um livro, alguma coisa assim. Não pode ser baseado nisso. Tem que ser baseado no que a série tá mostrando e dane-se. A não ser que a série está sendo baseada num livro. E ainda assim é um universo exclusivo. A gente pode reclamar assim, pô, irmão, tem um livro e tal. Mas até onde eu sei, não tem livro. Não tem nada disso assim, que é o verdadeiro, a parada original, tá ligado? Essa é a parada aqui mesmo, a série. Ele tem que seguir a série. Pedro, você só tá reclamando. Galera, esse é o fucking final de Stranger Things. Mas é que a galera pode reclamar com tu mesmo, porque tu tava fazendo vídeo, não, que eu tô achando maravilhoso. Aí no último episódio você acha ruim, sendo que já tava vindo caindo, tá ligado? Então ficou meio... Editor, bota som de coisa épica aí. Só um detalhe, tá? Eu sou fã do cara. Criticando, eu sou fã pra caralho dele. O roteiro simplesmente esqueceu da existência dos trocentos Demobats, né? Demodogs, Demogorgons. Cadê? Foram pra onde? Todos os monstros sumiram do mundo invertido. Cadê? Cara, aquelas vinhas do mundo... Deu a explicação que eles viraram carne pra virar o Mad Flayer. A parte, né, viva lá do parque do Mad Flayer. Eu achei um dane-se absurdo, eu não gostei dessa parada, não. Divertido, que antes se mexiam, podiam te empreender, né? Informava a tua posição, né? Pro Vecna, pros monstros também de colmeia. Todo aquele ambiente vivo de monstros tinham sumido. Porra, daí eu pensei, beleza, esses monstros devem estar todos na dimensão X. Devem estar todos no grande plano do Vecna. Não foi? Acho que eu pensei isso, você deve ter pensado também. Eles estão deixando a gente sonhar. Da mesma forma que durante toda a temporada os monstros sumiram, sem nenhuma explicação. Eles apareciam quando a trama queria eles, né? Tipo no sequestro das crianças, na luta contra os militares. Mas faz sentido, o Vecna tá controlando ele, vai usar nada que ele quer, né? No ataque a Max no hospital. Mas quando a garotada ia pro mundo invertido ou pro abismo, não tinha nenhum monstro. Tiraram férias, né, cara? Foram curtir o Natal, passar Réveillon na praia. O que aconteceu? Cadê os Demodogs? Inclusive, quando eu assisti a série, eu achei que ia estar esperando lá no mundo invertido. Ia estar esperando lá no abismo. Né, que ele vão tranquilo pelo mundo invertido, mas nada disso acontece. E, rapaz, uma dúvida agora. A Eleven deveria fazer parte da mente com também, né? Porque o poder do Henry é literalmente ligado a Mind Flayer. Se o sangue dele for extraído pra fazer o poder pra Eleven, logo a Eleven tinha que estar fazendo parte da Mythical Man, né? Pra lutar com ele. Aí no segundo ele tava sentindo tudo. Sentindo ferimentos. Calma. Ataques do Vecna. Quando a Eleven começa... Todo mundo. Mas, vamos lá. Daí chega no final e a mente comédia desaparece quando é conveniente pra história, entende? Os monstros somem. O Will para de sentir os ataques do Vecna quando a... Posso estar enganado, mas depois que o Will desperta os poderes, ele só sente, eu acho que... Ele só passa a sentir acho que o próprio Vecna lá no abismo. Ele começa a sentir o Vecna, mas eu acho que ele não chega a sentir dor. Eu não lembro de ter sentido dor. Eu acho que tem esse rolê, tá? Eu acho que ele não sente dor em momento nenhum depois que ele pegar essa parada, tá ligado? Só quando o Vecna ataca ele. Aí ele sente dor, mas não me lembro de ter visto ele sentir dor, não. Eleven começa a lutar com ele. Aí no segundo ele tava sentindo tudo. Sentindo ferimentos, dor. Mas nem quando já não era interessante pro final, eles só ignoraram que o Will fazia parte da Hive Mind, né? Enfim, aí o grande eu acho que a plano... resposta foi ele aprendeu a controlar e parou de sentir dor, velho. Ele entrou, acessou de uma maneira tão absurda que quando ele acessa, ele acaba entrando na cabeça desse cara e, tipo assim, a parte dor cerebral dele meio que desliga, vamos dizer assim. Ele para de sentir essa dor, tá ligado? É a explicação que eu tenho aqui, porque realmente ele... Gente, lembra que ele pegou o... Quando ele ataca o Vecna, que ele destrói a perna do Vecna pra salvar a Max, ele não sente dor e ele quebrou a perna do maluco? É basicamente isso. Talvez quando ele tem acesso a... Ele não sente dor. Ele destroça os Demogorgons também, não sente dor. Então pode ser algo assim, muito além. Por isso que eu tenho um pressentimento de que o Will tinha que ter os poderes dele. Mas como os poderes é proeminente do Mind Flayer, então... Você vê como é as coisas, né? Eu falo devorador de mente. Só porque eu tô escutando Mind Flayer, eu falei Mind Flayer.
Lembrem das visões do Will, lembrem, bota na memória. Porra, era uma aura de terror cósmico pesadíssimo. A gente tinha medo, né? Parecia os desenhos do Cão Coragem. Daí agora no final da série vira uma aranha gigante genérica pra fazer um final pique terceiro ato, formulazinha Marvel, entende? Com coisa sendo destruída. O grande vilão da série... Eu acho que, na minha visão aqui agora, eu acho que pode ser alguma coisa como ele não pode jogar, controlar tantas mentes ali. Então mesmo que ele entre na corpo da galera ali, não vai fazer nada. Dura 5 minutos. 5 minutos na batalha final. Batalha Cara, mais ridícula. vai ser o caminhante branco, né, do Game of Thrones. Vocês têm noção que o bicho tá há décadas planejando? Igual o cara lá, o caveira lá do Game of Thrones, mesma coisa. Décadas planejando, criando planos durante a série inteira pra chegar no final. Derrotar daquela forma pra meia dúzia de adolescentes 5 minutos. Parece bandido de Scooby-Doo. Se não fosse esse Make Entrevista, eu teria conseguido meu plano. É isso. Meu irmão, ele perdeu pro Lucas jogando um balão d'água. E o Mike atirando um sinalizador nele, cara. Pô, me chama, eu ganhei também. Eu ganhei com tapa na orelha, não precisa nem disso. É ridículo, cara, é ridículo. A cena inteira é ridícula. A Nancy perdeu todas as nuances de personalidade. Virou uma girl boss. É o tamanho do Vec, né? Do Vec, não, do Devorador de Mentes. Pra quantidade de fogo que foi. Piada no momento de destruição do mundo. Irmão, acredita em mim. Se o mundo estiver destruindo, tu não vai fazer piadinha. Tu não vai. Nesse momento você vai conseguir ser sério. Aqui você consegue. Aqui tu vai me zoar. Eu não sei não, porque... antes de ir pra UTI, eu literalmente soltei várias piadas. Então não tem essa não, pai. Não sei se eu deixo fechar, se deixar mais calor. Eu acho que no fim do mundo eu vou soltar piada também. Claro, se for o fim, já tá caindo, vou morrer aí não, né? Mas eu vou morrer daqui a um dia. Eu vou falar, pô. Não adianta. Mas, ô caramba, mas se o mundo estiver acabando, talvez ele me zoe, né? Pra poder morrer rindo, né? Mas não é assim no real. O Hopper era mais preocupado em perder a Eleven. Ele já tinha traumas por ter perdido a primeira filha. Ele passou a temporada inteira tentando não botar tanto ela na ação pra não perder ela. Daí quando a Eleven de fato morre, o Hopper tá seguindo em frente, bem, feliz, casando e bem feliz é uma coisa muito pesada. Gente, vamos lá. O Hopper ele já tinha perdido uma filha dele e ele fala que, até quando ela conversa com o próprio Mike, ele fala que isso fez ele destruir pessoas em volta. O jeito dele, né, de se isolar e tal, provavelmente foi grosso e tal, fez muita gente se afastar, inclusive a esposa dele e tal. Então ele se tornou um cara babaca, tá ligado? E ele explica ao Mike que isso aconteceu com ele, que isso não é pra acontecer com o Mike. Não significa que ele não está sentindo aquilo. Ele deve estar completamente acabado da cabeça. Só que ele tá tentando buscar alguma coisa, tá ligado? Ele tá tentando buscar algum método pra poder suprir essa necessidade, tá ligado? Tipo, pelo menos ser um pouquinho mais tranquilo, não nem ser feliz, ser tranquilo, tá ligado? Tentar ver de alguma forma. Até porque a Levi tinha conversado com ele, já tinha dado Eu sei que, independente de qualquer coisa, sua filha falar isso, você não vai simplesmente aceitar e tal. Mas é isso que ele fez, tá ligado? Ele trabalhou na cabeça dele pra poder ficar tranquilo, tanto que ele quer sair da cidade. Ele chama a Joyce pra casar e cai fora, e daqui a pouco ele vai falar que até a onda do virar detetive em outra cidade é só pra mudar de vida, pra ter outra visão, outra cabeça, outro lugar, tudo, uma mudança total da vida dele, tá ligado? Ele quer sair daí. Um cara que quer sair daquele lugar pra ter uma mudança de vida, ele tá bem na cabeça, onde ele tá feliz aonde? Ele só pediu a Joyce em casamento porque é a mulher da vida dele, que ele ama ela. Não tem outra razão. Mas ele sente pela Eleven, lógico que ele sente, pô, isso é... Fala pro Mike que ele só tem que seguir em frente e parar de sofrer pela Eleven. Isso parece coerente pra vocês? Parece. Eu pergunto pra você que é pai, você que é mãe, isso parece coerente pra vocês? Irmão, se eu perco um filho meu assim, acabou. Você vai me ver destruído durante muito tempo, mas tipo, muito tempo. O Robert estaria se torturando, se culpando, traumatizado pra caramba. Tá. Ele é disparado quem mais sentiria a perda dela. Ele não ia estar comemorando promoção de carreira nem nada do tipo, ao menos. Eu não vejo isso acontecendo, cara. Não consigo imaginar uma coisa dessa. O que eu quero dizer é que dessa forma aí, a trama dá a entender que a Eleven, que é uma garota vítima de abuso, né, era um fardo pro Hopper. E quando ela sai da vida dele, ele fica livre pra ser feliz. E mesmo com a possibilidade dela ter sobrevivido, a mensagem continua sendo essa. Porque ela justamente não contacta ninguém pra não ser um fardo na vida deles. Eu acho que a Eleven foi um pouquinho maltratada e ignorada durante toda essa temporada. E aí no episódio final a personagem é descartada, entende? Pô, ignora, deixa ela de lado e descarta no final. Eu não achei um bom final. Eu achei mais covarde ainda deixarem aberto se ela sobreviveu ou não. Isso é sacanagem com a gente, né? Porque foi o final da série. Quando essa temporada precisou ignorar todos os elementos e consequências que ela criou, por exemplo, as rachaduras em Hawkins só serviram pra chocar no final da 4ª temporada. Na 5ª os caras só taparam. O mundo invertido não é mais tóxico, sendo que na primeira temporada foi dito que era tóxico. Na 2ª temporada as vinhas do mundo invertido estavam apodrecendo. E acho que eu falei isso até no review, não, eu ter assistido meu review. Eu falei no meu review, eu falei, pô, esse vai consumir a Hawks toda. Putz, eu falei no review da 4ª temporada. Realmente não usaram isso, velho.
Nossa, aí eu falei 6, né? Eu vou pra 4 já, velho. As plantações Nossa. de subsolo de Hawkins. Até a prova. Todas as criaturas apareciam, sumiam de acordo com o que era conveniente para a história. O grupo que matou inúmeros militares não é preso. Galera, Vou falar um pouquinho mais. os militares só estavam lá para fazer o final da Eleven no script. Depois disso, sumiram. Sendo que todos os protagonistas da série são básicos. Velho, vamos lá. Para separar de novo. Todo mundo tá falando dos militares, realmente. Se você parar pra analisar, é realmente ridículo. Mas, gente, não foi 2 pessoas que fizeram merda. Foi um grupo. Fora que cada grupo desse é uma família, correto? Então tem o Hopper, que é um núcleo. Joyce é outro núcleo. Mike é outro núcleo. Lucas é outro núcleo. Dutch é outro núcleo. Steve é outro núcleo. Robin é outro núcleo. O Jonathan e a Nancy fazem parte do grupo. Mike e tal, beleza. Então são esse... Eu contei que foi 7, vai ter contado direito. 7. Fora que eram 12 crianças. Tirando a Holly, 11 crianças. Então 18 famílias iam saber dessa história. É melhor prender essas famílias todas e causar ao mundo uma parada, tipo, por que isso está acontecendo? Porque o povo ia perguntar por que 18 famílias foram sequestradas, foram presas por alguma razão que tinha que existir. Você vai fazer isso com 18 famílias ou simplesmente fazer um acordo? Ó, fique calado, a gente vai ficar na nossa, a gente não vai procurar vocês, vocês ficam na sua, a gente fica na nossa. É óbvio! Qual a escolha que vocês iam fazer, gente? Eu ia falar, irmão, eu fico calado. Mas eu fiquei ser preso. É meio, sei lá, velho. Vocês não acham que os militares iam fazer esse tipo de acordo? Porra, arriscar tudo. Porque se eles prendem, eles iam ter que revelar tudo. Você acha que o povo não ia perguntar por que eles prenderam? Você acha que alguém ali não ia dedurar? Alguém podia dedurar, pô. Aquela namorada do Dutch, vai que ela fala assim, pô, mas é estranho você prender o Dutch, que o Dutch pediu tal coisa uma vez, pediu tal coisa outra, aí ou aquele outro que é o cara maconheiro, amigo do Jonathan, fala também, tá, um de fora, outro de fora. Vai falando, cada um vai falando uma coisa e vai ter que estar ligado, vai ter que ter explicação, velho. Aí as rachaduras que teve na cidade, o que porra foi aquela? Tudo isso os caras vão ter que explicar, pô. Ah, botaram uma base militar na cidade de Hawkins. Por quê? Tudo isso ia ter que ter uma explicação bizarra, tá ligado? Tipo, os caras têm que criar uma história absurda. Não pode ser assim. Basicamente, uma célula terrorista na visão do governo dos Estados Unidos. A Erika dopou a família do Derek e sequestrou o moleque por desafio. O grupinho invadiu uma base militar ultra secreta. O professor incluso. Tu acha que isso não vai ficar batido assim? Deixa, tá tranquilo, vamos perdoar. Explodiram uma dimensão inteira que inclusive tinha diversas grávidas, cobaias. Essas grávidas já estavam pra morrer e provavelmente já estavam mortas. Experimento militar. Explodiram as grávidas, cara. As grávidas, pô, explode lá. Epílogo. Bom, o epílogo foi sem dúvida a melhor parte desse final. O Dustin fez com o diretor o que o Ed prometeu fazer na formatura, lá na cena do refeitório na 4ª temporada. Então essa foi uma referência bacana. Só que eu achei mais especial foi a cena dele jogando Dungeons and Dragons, que foi feita a pedido do Noah, o ator que interpreta o Will. Comenta aqui embaixo o que você achou e não esquece. Eu não tô nem logado no canal, é pra estar logado no canal. Achei... Eita. Achei uma grande bosta. Horrível. Nota 4. O fato do Vecna não ter pego a Max, eu acho completamente ridículo. Até porque ela estava indo na cabeça dele. Como é que ela não tá, sendo que não falou nada que ele tirou ela ou algo do gênero? Não foi dito isso, ela só tava em coma e dentro da cabeça dele. Ela saiu, pulou por aquele portal e voltou. Ele poderia muito bem ter acessado novamente a cabeça dela. Então, foi só arrogância da parte dele ou alguma coisa tipo... ela pode fazer alguma coisa aqui dentro a mais, ela tava me irritando aqui dentro, pode atrapalhar o serviço aqui. Só se ele pensou dessa forma, né? Por isso que não acessou de novo e tal. Mas ainda assim, ele poderia ter destroçado ela a qualquer momento ali, tá ligado? Até por raiva mesmo. Esse aqui ninguém perguntou. Mas a gente não ter a cena do Hopper dando um porradão na cara do Vecna é um absurdo. O Hopper, gente, se vocês se lembram, ele era o porradeiro. Ele não porrou ninguém aqui, pô. Saiu no braço, tá ligado? A Vera, tipo, beleza, ele fez isso ali naquela cena ali no rápido, mas... Pô, já que ele tava dando porrada na galera, seria massa ele dar um murrão na cara do... Como é que não causasse dano nenhum e tal, até se machucasse com soco, mas seria massa, tá ligado? Ele dá um porradão mesmo, a Vera. Porra. A Joyce aqui no rolê é absurdo, né? Ela do nada, ela chega e quer arrancar a cabeça do Vecna. Mano, antes tivesse colocado ela pra enfrentar um demoncão, ela se lascando toda, mais pra proteger seu filho, pra seu filho enfrentar o Vecna, e depois ela chegar lá e dar um machadão. Faria mais sentido, porque tipo, beleza, ela enfrentou um demoncão e tal, por conta disso ela tá fazendo isso.
Mas aqui do nada ela só chega, ela tá esquecida no rolê, só chega e pau, matou. Porra. A ideia é que nenhum deles se perguntou o que vai acontecer com a gente quando a gente passar esse portal. Não vai ter um militar esperando a gente vai de volta pra uma base militar. A gente não vai enfrentar nenhum militar. Se eles tivessem tido a ideia, não, gente, depois que a gente acabar e botar bomba, a gente vai pra esse lugar aqui onde tem um portal pra gente passar. Não, não tem essa ideia. É a ideia de passar pelo portal. E passa, acontece o quê? Nem um Hopper pensou nisso, pô. Eles acharam que ia chegar lá e ia sair matando também, e dane-se. Porra, aí eu também achei absurdo. Ah, não teria como a Eight sobreviver a ponto de ajudar a Eleven porque o laboratório explodiu. Primeiro, se você assiste o episódio ou assiste a parte, você vê que não acontece nada com o laboratório. O laboratório não explode. É mostrado só a explosão da matéria exótica batendo na parede de carne e desfazendo. Aí começa a sucção. Como aquilo está no centro, o laboratório provavelmente vai ser a última coisa a ser sugada, tá ligado? Então daria um tempo. E ainda assim, beleza, pode ter o derretimento e tal, pra depois ainda ser sugado. Então, assim, essa parada de, ela não podia ter sobrevivido, ela poderia ter sobrevivido muito facilmente, tá? Então, não tem essa não. Mais sobre a fato da Eleven estar viva ou não, tá no meu vídeo do resumo. Mas rapidamente aqui, velho, há como sim a possibilidade da Eleven realmente estar viva e o Mike tá correto. Por quê? Porque quando ela sai do caminhão, tem a parada, a Kryptonita tá batendo nela, ela tinha que sentir dor. Tá ligado? Ela tem que, se ela sentir dor, pra ela pra lá é assim complicado. Aí a única teoria que vinha na cabeça, a Eight usou o poder de lá pra enganar a galera e na verdade a Eleven não estava no caminhão. Sendo que a parada da Eight é só ilusão, eu vi gente falando isso. Mas é só ilusão, gente. Então se você tocasse na Eleven, pô, ninguém tocou na Eleven. Aí, inclusive os próprios militares tocaram nela, a não sei que ela evoluiu o poder absurdamente e agora ela pode tocar. Se não foi isso, só se ela mudou a cabeça de alguém, a cara de alguém ali pra virar outra pessoa. E aí fez a Eleven ir pra lá pro portal. E ainda assim, quando a Eleven tava lá, ela usou poder, o Dani não sangrou. Tem a onda do dedinho, que eu achei muito estranho ter colocado logo o dedinho tremendo. Tem a cara da Eleven que eu percebi também quando ela tá lá chorando e depois ela tá mais de boa. Eu achei tudo meio estranho. Então, por conta disso, eu ainda acredito que a Eleven realmente está viva. Quem está perguntando cadê o Murray? O Murray tá aqui, gente. Ele aparece rapidamente. Eu achei realmente triste não ter dado um destaquezinho a ele, já que todos os personagens têm alguma coisinha. Ele não tem nada. Ele é um cara bem engraçado, bem importante pra série. Eu acho que tá desde a segunda temporada, ou até na primeira temporada mesmo, não lembro. Acho que na segunda temporada ele já tá na história. Então, não ter dado 2 minutinhos só pra dar um destaque. Ele tá trabalhando aqui, ele tá fazendo isso. Não teve isso, eu achei sacanagem. Quando o Dust tira aquela parada, aquele traje de formatura, gente, é porque todo mundo tinha que ficar com raiva, porque ali ele tava com a camisa do Hellfire, todo mundo odiava o Hellfire, porque é satanista e pá. Primeiro, Robert poderia ter chegado muito bem lá, gente. O Hellfire, na verdade, é só um grupo tal, beleza, acabou. Uhul, beleza, pronto. Ninguém. E outra coisa, é um bando de adolescente. Se ele chegasse com a metralhadora, apontasse pra cima, atirasse, os caras iam ficar... Uhul! Não tem ninguém tá nem aí, pô. É um bando de adolescente. Se formando. Os caras querem saber de quê, velho? Tá ligado? Então, a galera vai gritar. Ele podia estar com qualquer coisa ali, velho. A galera ia gritar. Cadê a namorada da Robin? Ela acaba falando sobre namoradoras controladoras. E ainda pergunta a Nancy sobre mulheres na faculdade. Então, dá a entender que elas terminaram ou estão quase pra terminar. Até porque, velho, para analisar, aquela menina deve ter entrado em parafuso, porque foi muita coisa que aconteceu com ela, então ela deve ter ficado pirada na cabeça e não aceitou bem a ideia e começou a ficar paranoica com a parada, tá ligado? A Robin tava mentindo pra ela, né, pra não envolver, então eu entendo até a parte dela. Bom, essa foi algumas das dúvidas, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário aqui embaixo. Eu vou tentar responder, se eu entender, se eu conseguir decifrar. Se eu não conseguir, eu boto, você está certo e não tenho como decifrar. Mas qualquer coisa eu boto aqui embaixo que eu vou dar a minha teoria sobre essa dúvida que você está tendo, tá? Stranger Things realmente acabou. Eu acredito que esse seja o último vídeo que eu vou fazer de Stranger Things. Eu não sei se acontecer alguma outra coisa, né, a mais. Eu falo, pelo menos, da série aqui, né, dessas 5 temporadas, que vai ser o último vídeo. Mas é isso. Fim de Stranger Things, infelizmente. Felizmente, por conta dessa temporada também, né? 4 temporadas boas, depois a última ruim, mas enfim. Ainda acaba Stranger Things com um saldo positivo, igual a Game of Thrones. Acaba com saldo positivo por conta das temporadas anteriores. Mas é isso aí. Assim a gente se despede também de Stranger Things. Então, eu acho que pela primeira vez no meu canal, um beijo Stranger Things.